Hoje, 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. A data tem o objetivo de mostrar a importância de verificar a pressão arterial regularmente e incentivar hábitos de vida saudáveis. É isso mesmo, nós vamos falar sobre isso a partir de agora com o cardiologista Bernardo Medeiros, que está aqui com a gente. Olá, doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cléber. Bom dia, doutor. Doutor, vamos começar entendendo o que seria a pressão arterial e por que é tão importante cuidar dela. A pressão alta, a hipertensão arterial, é a pressão do sangue alta dentro dos vasos do corpo, né? Isso se dá por vários motivos, um deles, inclusive, é o próprio processo de envelhecimento. E essa pressão alta dentro dos vasos, durante bastante tempo, causa lesão nos órgãos nobres do nosso organismo, cérebro, coração, rim, os olhos, e com o passar do tempo pode causar sérios problemas. Sim. Agora, doutor, quais os problemas que a pressão alta, né, pode acarretar na vida da pessoa, principalmente dos idosos, né, que eu acho que são os que mais sofrem dessa doença? Eu até falei aqui da última vez que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, né? E a hipertensão é um fator de risco independente para todas essas doenças. Derrame, que é o acidente vascular encefálico, infarto, insuficiência cardíaca. Então, indivíduos que têm hipertensão são muito mais propensos a desenvolver essas doenças do que indivíduos não hipertensos. E no caso do AVC, doutor, é uma doença realmente muito séria, que quando não mata, deixa sequelas muitas vezes irreversíveis. Sim, claro. A hipertensão, a gente costuma dizer que é uma doença de morbimortalidade muito grande. Ou seja, ela mata muito e, se não mata, ela deixa sequelas muito graves, tanto do AVC quanto do infarto, da insuficiência cardíaca, por exemplo, problemas de rim, hemodiálise, esse tipo de coisa. Hipertensão, né, é um problema que atinge muita gente, né, doutor? Ainda há pouco a gente falava sobre a questão de que a pressão alta, ela causa outros problemas mais graves, né? A gente costuma dizer que é uma doença de alta morbimortalidade. É uma doença silenciosa, que não causa sintomas e que mata muito por conta de ser um fator de risco para todas as doenças cardiovasculares, ou deixa sequelas, por exemplo, sequela de um derrame, sequela de insuficiência cardíaca, sequela renal, o indivíduo pode ir até para hemodiálise por conta da pressão. Então é uma doença realmente muito séria, muito grave. Bom, doutor, eu queria falar um pouquinho, não é o nosso foco, mas eu queria falar um pouquinho do contrário, da outra ponta, que é a pressão baixa. Que problemas isso acarreta? Na verdade, essa questão de pressão baixa é um tanto quanto confusa, porque tem vários indivíduos que, pela natureza dele, a pressão é 9/6, é 10/7, isso não causa problema nenhum, principalmente atleta. Atleta com bom desempenho físico, a pressão tende a ser mais baixa, o batimento cardíaco tende a ser mais baixo. O problema são indivíduos hipertensos que, por erro de medicação, por excesso de medicação, de forma abrupta, de forma aguda, aí sim apresentam uma pressão baixa, que é a hipotensão. Aí realmente é muito grave de forma aguda. Um indivíduo com hipotensão, por exemplo, um idoso que normalmente a pressão é 15/16, tomou um excesso de remédio, a pressão caiu para 10/5. Aí pode ter desmaio, pode bater a cabeça, pode sentir falta de ar. Aí sim, a pressão baixa é perigosa de forma aguda. A pressão alta é muito perigosa de forma crônica. Ao longo de vários anos ela começa a desenvolver problemas no organismo. Isso deve variar, então, de pessoa para pessoa, mas numa média geral, qual seria a pressão ideal para todo mundo ali no medidor? A média global é a famosa 12/8, é a média global, mas a gente diz que a pressão normal é até 13/8, 13/85, alguns consensos chegam a falar até algo em torno de 14/9. A diretriz brasileira ainda é 14/9, a diretriz americana já atualizou, está até 13/85, até 13/8,5, vamos dizer assim. Doutor, agora o que causa a hipertensão? Porque tem um fator genético, né? Geralmente a pessoa tem problema histórico de problema no coração na família e a pessoa desenvolve hipertensão arterial, mas tem também problemas relacionados ao estilo de vida da pessoa, né? A questão genética é importante, mas ela não é a mais importante. O principal fator de risco para desenvolver hipertensão, o primeiro é a idade. Por quê? As artérias vão ficando duras durante o andar da vida, igual a pele vai envelhecendo, o cabelo vai envelhecendo, as artérias também envelhecem. Então, o principal mecanismo de desenvolvimento de hipertensão é a própria idade. Mas, igual você bem disse, os hábitos de vida são intimamente relacionados também ao desenvolvimento de hipertensão.
Aí a gente pode citar talvez os clássicos, né, que é o sedentarismo, a obesidade, a ingesta abusiva de sal, o excesso de bebida alcoólica, que pouca gente sabe, mas também aumenta muito a pressão, o hábito de fumar, né? Isso são as causas mais clássicas. E eu queria ressaltar duas que talvez muita gente que está em casa não saiba e que a gente tem visto cada vez mais prevalente no consultório. A primeira delas é o estresse, né? O estresse emocional, a ansiedade do dia a dia, a ansiedade generalizada. Isso é doença, tem que ser tratado. Isso aumenta a pressão. E a segunda delas é a apneia do sono. Tem sido cada vez mais prevalente hipertensão arterial associada a esses indivíduos que roncam muito, geralmente indivíduos obesos, que durante o sono fazem largos períodos sem respirar, que é a apneia. Então, uma consulta individualizada, uma consulta com o especialista é realmente muito importante, porque a hipertensão, quando é feito o diagnóstico, embora muita gente ache que diagnosticou a hipertensão, o tratamento é remédio, não. O primeiro tratamento é mudar o estilo de vida, adequar a dieta, passar a fazer atividade física, perder peso, aí verificar a questão da qualidade do sono, da qualidade do controle emocional. E aí sim, se mesmo com toda essa mudança não se atinge aquele nível pressórico satisfatório, a gente lança a mão de medicação. Então, o primeiro tratamento de hipertensão é adequar o hábito de vida. Bem, doutor, eu queria falar mais principalmente sobre essa questão do estresse, mas antes eu queria tocar na questão dos hábitos alimentares. Tem pesquisas que dizem que o brasileiro consome muito mais sal do que deveria, né, doutor? Então é aquela coisa de tirar o sal da mesa, porque aquilo já contribui para você sentir o que não está muito gostoso, já coloca o sal. Infelizmente é uma prática muito ruim para a saúde. O brasileiro consome muito sal, especialmente alguns estados, por exemplo, Minas Gerais, que a comida é muito carregada de tempero, né? E isso eleva realmente a pressão arterial. Tem um estudo que foi feito uma dieta chamada dieta DASH, que é uma dieta, os americanos chamam de DASH, que é uma dieta apropriada para o hipertenso. O que é isso? É uma dieta rica em verduras, legumes, proteína magra, feijão, etc. E também a redução do sal. Mas não é reduzir pouco, é reduzir bastante, algo em torno do máximo de 1,5 gramas por dia. E isso não é 1,5 gramas por dia, além aquele que você pega o sachê na mesa ou que você pega o saleiro. Não, já contando o tempero da própria comida. Por isso que em alguns países já não se coloca sal durante o cozimento e fica a critério de quem vai comer a quantidade de sal na mesa. Porque é muito comum, até por hábito, por exemplo, batata frita. Chega na mesa, a primeira coisa que se faz é colocar o sal antes mesmo de experimentar se ela já está salgada ou não. Costume. E é sempre bom lembrar sobre essa questão que aquelas coisas que a gente compra no supermercado, aquela bolachinha, aquela coisa, tem um teor muito alto de sódio na maioria das vezes, né? Isso tem muito teor de sal, molho shoyu, molho inglês, molhos de forma geral, condimentos, alimentos embutidos, por natureza já são muito ricos em sal. No caso, a hipertensão, ela é reversível, doutor? Depois que a pessoa adquire, ela não tem mais como tratar? Depende. As hipertensões secundárias, que são secundárias a outros problemas de saúde, são tratáveis e curáveis. Por exemplo, secundária hipertireoidismo, secundária apneia do sono, secundária problema de rim, essas são tratáveis e curáveis. Só que elas correspondem a 3 a 5% somente de todas as hipertensões. A hipertensão primária, que corresponde a 95% da hipertensão, é essa que é a mais comum. Falar curável é uma palavra muito forte, mas mudar o estilo de vida pode sim trazer o seu nível pressórico, que antes era alto, para nível pressórico dentro da normalidade, e aí o indivíduo permanece sem precisar tomar medicação. A orientação, então, é procurar um médico, né, doutor? Sim. Mesmo que não tenha nenhum sintoma e principalmente antes de sentir alguma coisa ruim no corpo, né? É o ideal. Como eu falei, a hipertensão é uma doença silenciosa e ela produz lesão em órgão depois de alguns anos. Portanto, é importante, sim, a consulta médica antes de se ter algum problema nenhum desses órgãos-alvos para prevenir complicações. Tem pessoas que sentem uma dor de cabeça específica que é sintoma de pressão arterial. Existe algum ponto da cabeça que indica que é? Nesse caso, é o que a gente chama de emergência ou urgência hipertensiva, que é um pico pressórico realmente muito importante, geralmente pressão acima de 23, 24, aí dá uma dor de cabeça muito forte, muito latejante,
geralmente na região occipital, da nuca. É a dor de cabeça clássica da emergência hipertensiva. Mas também é muito importante lembrar que a dor de cabeça comum do dia a dia, aliás, qualquer dor já faz a pressão subir. Então é sempre muito importante a consulta com o especialista para tentar diferenciar se a dor está sendo causada pela pressão alta ou se a pressão subiu por conta da dor. Então também é um aspecto muito importante e o especialista que vai responder para o paciente. A dor já é um indicativo de que tem alguma coisa errada e que precisa ser checada, né, doutor? Certamente. Doutor, obrigado. A gente conversou com o cardiologista Bernardo Medeiros. Obrigado por trazer essas informações para a gente valiosas. Com certeza alguém de casa captou alguma coisa para pelo menos mudar o hábito alimentar, que a gente sabe que o brasileiro tem um hábito bem ruim. Espero que sim. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Bom dia.